Alô, torcida Chavante! Que beleza! Estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. A gente vai debater um pouco aqui sobre o Chavante e sobre, principalmente, o futuro do Brasil. O que a gente pode esperar, né? Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho. Comigo, Gustavo Iribarri. Bem-vindo, Gustavo. Boa noite, pessoal. É isso. O Brasil acabou. A minha mãe dizia que do chão não passa, mas cada dia a gente descobre que do chão passa e passa muito sim. Que, que maravilha. Também com a gente, André Silva, que está rindo, a risada gostosa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Cara, é isso aí que o Gustavo falou. A gente vai continuar cavando e vai continuar indo mais profundo e não vai achar esse fundo ainda. Tá difícil, cara. A gente tá no escuro e olha, não tem uma. A gente não consegue ver uma luz assim, tá bem complicado. Tá bem complicado. Nem a próxima eleição que tá por chegar aí parece que vai solucionar algum problema. Bom, para você que está nos ouvindo agora, né, já viu a nossa capa, a foto do Rai Duarte saindo do hospital em Porto Alegre, depois de quase 4 meses, voltando para Pelotas. Na verdade, já voltou, né? Viu uma foto dele com a família. Cara, uma vitória inacreditável, uma vitória maravilhosa, assim. E como tá no título, né, cara, é a vitória mais importante que a gente teve, a única vitória fora de casa e a mais importante de todas. Se a gente pode celebrar algo em 2022, é a vitória do Rai, né, cara, que sobreviveu a um ato covarde aí que está sendo investigado ainda. Eu sou um pouco cético às vezes com essas investigações, mas enfim, ele está com vida, ainda precisa de cuidados, é claro, mas está em casa e isso faz uma diferença enorme, né? Ficar no hospital não é uma tarefa fácil, eu acho que tudo tinha os custos, né? E já quero registrar nesse episódio aqui, cara, como eu sempre falo, tenho muito orgulho da torcida do Brasil por tudo que faz pelo clube e por sua torcida também. E teve 1 milhão de iniciativas aí para ajudar a família do Rai, né, a se manter lá em Porto Alegre. Enfim, teve muita iniciativa boa em prol disso, né? Então, parabéns à torcida do Brasil que não se calou em nenhum momento em relação a esse ato criminoso que o Rai sofreu, mas que felizmente agora ele tá em casa, vai curtir com a família, vai se recuperar em casa, que faz muita diferença, né, cara? Tá em casa é outro astral, assim, né? Então, cara, por isso que tá na capa desse episódio, acho que não tinha outra imagem para usar na nossa capa do que essa do Rai. Eu não vi de quem é a foto, não consegui achar os créditos. O Brasil publicou essa foto nas redes sociais, então vou acreditar a assessoria do Brasil ali, né? A divulgação da página do Brasil. Mas se você fez a foto e quiser os créditos, me avise que eu atualizo ali no card também na descrição do episódio. Muito bom ver o Rai voltando, né, guris? Que vocês podem falar aí sobre isso, já que a gente falou várias vezes sobre essa situação do Rai aqui no ChavaCast, né, na época que teve lá depois do jogo contra o San José, né? Enfim, a gente foi acompanhando tudo isso e agora ele tá em casa. Cara, é uma sensação de alívio, assim, depois de tudo que a gente acompanhou. E eu acho que tu bem falou, Pedro. A torcida do Brasil se mobilizou na mesma noite, né? Na mesma madrugada ali, no dia posterior, poucas horas, minutos depois do ocorrido, já para tentar dar amparo. E como sempre, ou como quase todas as vezes, a torcida ela se adiantou de algumas partes, né, que deveriam ter tomado algumas iniciativas, que demoraram um pouco para tomar suas iniciativas. Então, foi importante de ver a mobilização da torcida, como sempre. E eu estava escutando hoje, final de tarde, o Pedro Petrus estava entrevistando o Rai na casa dele. E foi muito bacana, assim, de escutar. A entrevista estava cortando um pouco, não deu para ouvir muito. Acho que eles iam reprisar ela agora à noite pela rádio. Mas ele falando um pouco, né, de ter visto a esposa dele, que com o barrigão dela, de que o filho tá vindo. Então, eu imagino como deve ter sido prazeroso, assim, para ele, para a família dele, tá de volta em casa. Então, a gente fica feliz, cara. É uma felicidade, assim, dentro de um ano tão conturbado e caótico que a gente teve e tá tendo, e pelo visto a gente vai continuar tendo até o final.
Falar alguma coisa, Gustavo? Senão eu já vou passar a bola. Não, só queria comentar como o Eder falou, é um alívio, né? É um alívio pela saúde dele, pelo bem-estar, pela... Imagina a felicidade da mãe dele em ter ele em casa novamente, né? E da esposa. É um momento que a torcida do Brasil... se é que a gente pode dizer isso numa situação dessa, fica em festa, né? Creio que foi muito aguardado, foram muitos dias. E é a representação de uma luta muito grande, né? Um momento de um clímax muito legal da gente presenciar. Fica aí o lembrete, né, de que a gente ainda não teve uma solução do inquérito, que além de recobrar a saúde, de estar bem, que é o principal, ele também merece justiça, ele e os demais torcedores que foram cruelmente, cruelmente agredidos naquele jogo, naquele pós-jogo. Então fica aí a necessidade de diversos políticos, inclusive políticos que agora estão em campanha se dizendo a favor da segurança pública, ainda não se posicionaram e nem aparentemente nem vão depois de todo esse tempo, né? Fique aí o lembrante do nosso desejo por justiça pelo Rai, por aqueles torcedores, que a gente possa ter esses criminosos não só aliviados de um trabalho de rua, né? Não só colocados numa escrivaninha da corporação, mas também depois de provado e concedido o inquérito e o processo, que sejam, se julgados culpados, que estejam atrás das grades. Perfeito, Gustavo, perfeito. E antes de a gente iniciar nosso papo mesmo, tem que fazer 2 recados ainda. O primeiro é que a KTO está com a gente ainda, né, cara? Obrigado, KTO, já quase 6 meses, não, 6 meses já passando. Vai continuar com a gente aí, mesmo o Brasil sem jogar a copinha. Mas a gente vai falar de outras odds. Inclusive, já vou indicar aqui da Premier League, porque tem o Fulham, Arsenal e Fulham, na verdade, né, no dia 27, que devia 27 cair, que é sábado? Já nem sei mais. É isso aí, sábado. Arsenal e Fulham, a vitória do Fulham pagando 8,50 aqui. Podem apostar sem medo. O Lucas Maffei não tá aqui, tá tomando cerveja, fiquei sabendo. Mas o Arsenal vai tomar um pau pro Fulham. Pode escrever aí. Pode apostar, joga todo o salário aí no Fulham, que não tem problema. E é isso aí. Então apostem aí na KTO, nós temos o cupom ChavaCast. A KTO tá cobrindo Série A, Série B, Copa do Brasil. Copa do Brasil tá rolando agora, nesse momento, enquanto a gente grava, né? Enfim, tem muitos campeonatos dos principais do mundo ali, outros esportes também, tênis, basquete, vôlei e esportes. Então, cara, dá pra brincar bastante e fazer um bom dinheiro, né? Tem gente que é bom em fazer dinheiro, né? A gente perdeu de fazer dinheiro, né? Diga-se de passagem aqui, né? Quantas vezes a KTO confiou no Brasil e o Brasil não deu o retorno, né? E poderia ter dado a grana pra quem apostou. Teve gente aí que fez muito dinheiro com o Brasil esse ano, não tenho dúvida disso. Então podem aí fazer as apostas de vocês. E o segundo recado é que a gente perdeu 2 profissionais aí que saíram do Brasil agora, depois do término da Série C. O mais importante deles, na minha opinião, até porque estava há 8 anos aí no clube, Alex Lessa, nosso preparador de goleiros, que fez um trabalho excepcional nesses 8 anos. E, enfim, trabalhou com o Rogério, né? Então, se trabalhou com o Rogério já é um bom diferencial, porque o Rogério já deu para ver que ele não trabalha com quem ele não gosta. E ele trabalhou aí com o Rogério no Brasil. Cara, catou muito goleiro bom aí. Trouxe ali o Martini, que estava na Lajadense. O Carlos Eduardo, acho que estava no Brasil de Farroupilha quando chegou, bem guri. Né? Ficou um tempo ali, terceiro goleiro, acompanhando o Martini e o Anderson. Acho que o Anderson do Guarani de Camaquã, não me lembro, mas o Anderson jogava também no interior. Então, cara, sempre goleiros muito bons. Agora foi um pouco mais difícil esse ano, né? A gente perdeu o Marcelo, e que foi pro Fortaleza. Não sei como é que foi essa negociação, mas enfim, a gente teve uma perda técnica muito grande sem o Marcelo ali no gol. Também ele sozinho não conseguiria sustentar a campanha que o Brasil fez, né? Mas alguns gols eu acho que o Marcelo não deixaria passar como a gente sofreu. Mas enfim, trabalho irretocável. Tenho certeza que o Alex Lessa vai trabalhar em um clube aí bem posicionado no cenário nacional, Série A, Série B no mínimo. Então, cara, sorte para ele. Fico muito triste com essa saída. E outro que saiu também é o analista de desempenho, Fernando Borba, que também estava no Brasil acho que há um bom tempo. Acho que ano passado, né? Então já estava há 2 anos aí. Enfim, 2 profissionais que deixam o Brasil.
E, cara, é mais gente que o Brasil vai ter que repor aí logo mais, né? Pensando já no ano de 2023 no Gauchão. Já que no futebol profissional, eu acho que nas categorias de base também falta pouca coisa para categorias de base jogar. Nosso ano tá praticamente terminado, né? Vamos ver se algum dos jogadores do Brasil vai ser convocado para a Copa, né? Mas mantém as expectativas embaixo. Acho que ninguém fez um bom ano. Mas é isso, né, cara? Desejar sorte aos profissionais que saíram. E lamentar mais uma vez o Alex Less. Eu gostaria muito de entrevistar ele aqui no ChavaCast. Nem tentei fazer isso, ainda não busquei contato nem nada. Mas seria muito bom conversar com ele. Mas enfim, é uma perda, né, guris? Vocês têm algo para dizer aí, André? É o fim de uma base que a gente teve consolidada nos anos de acessos, né, com o Rogério. E é meio triste, assim, porque a gente se acostumou muito mal, né, naqueles anos que a gente tinha uma reposição pequena de jogadores, porque a gente conseguia manter uma espinha dorsal do elenco. Então eram em torno de 5, 6, 7 jogadores ali que vinham. E a gente nunca se preocupou com o goleiro. Nunca se preocupou com nunca, né? Nesses últimos anos a gente não se preocupou com o goleiro, porque a gente tinha o Alex Less ali fazendo um trabalho espetacular. E agora ele sai. Então é meio complicado, né, esse momento, porque a gente não tem uma direção, a gente não tem um elenco, a gente não tem uma comissão técnica. A base está sofrendo horrores nesse ano, está tendo diversos problemas, saindo manutenção de técnico, tendo manutenção de técnico, jogadores que estão saindo também da base, indo para outros clubes. A gente está perdendo muito jogador. Então, cara, tá complicado, assim. A gente não quer vir, né, pro podcast para conversar aqui no ChavaCast para trazer e falar só sobre tristeza. Mas tá difícil, cara, tá complicado. Realmente, assim, eu não sei, é uma área que a gente estava muito acostumado de ter dentro do clube, que era o preparador de goleiros, né? E ele já tinha recebido um convite para sair logo depois que o Rafael Martins saiu. Se eu não me engano, o Michel Alves tinha chamado ele para ir para lá e ele não quis, ele quis ficar no Brasil ainda. E chegou a hora, né? Passou da hora, passou do momento, na verdade. Ele com certeza vai para uma equipe de Série B, provavelmente. A gente espera e torce por ele. Mas pra gente é horrível, né? Pra gente é muito ruim. Muito ruim por diversos fatores, não só por conta da saída dele. Para falar? Não sei, Pedro sumiu? Alô, Pedro? Pode. Ah, Deixa eu botar. Entrou no chat ali, mas pode falar. não tinha visto. Desculpa. Acho que a perda do Alex e do Fernando é mais um sintoma do que a gente vem vivendo no Brasil, né? Porque eles são alguns dos poucos profissionais. O Alex, principalmente, né? É um dos poucos sobreviventes de um ciclo muito vitorioso do Brasil, né? E que muito a gente deve em relação a ele, né? Se a gente for citar aí a importância que os goleiros tiveram nos nossos acessos, nas nossas campanhas na Série B, pode citar aí Luiz Miller, Martini, Pitol, Carlos Eduardo, todos eles deram uma resposta muito forte para o Brasil, né? Foram extremamente importantes nessas campanhas. E a gente perdeu o Alex, para mim, eu acho que talvez seja o último remanescente desse ciclo. E isso representa muito a ruptura que o Brasil vive, né, com esses dois rebaixamentos. Ainda mais a forma que eles saíram, tendo que fazer acordo pela incapacidade do Brasil pagar. Claro que a gente entende que são profissionais de gabarito e com salário talvez maior do que o Brasil vai ter possibilidade de pagar no novo cenário, né, numa Série D, sem tanto aporte financeiro e com tantas dívidas a se pagar. Mas dificilmente a gente vai conseguir substituir a altura. Rezemos que sim. Mas é muito triste essa situação. É mais um sintoma do Brasil vivendo uma fase tenebrosa, uma fase muito à deriva. Mas o que a gente deseja é sorte a eles, né, que tanto entregaram para o Brasil, que possam ter novos trabalhos de tanta qualidade, que nem eles fizeram aqui, e desejando que tenham até estruturas de trabalho melhores, né, e a gratidão fica sempre para esses profissionais, né.
Perfeito, não? E outro que já tinha saído um pouco antes, né? Foi o Cirilo, que foi trabalhar com o Gerson Testoni no Joinville. Então, cara, a gente teve perdas bem importantes aí na comissão permanente do Brasil e, enfim, são profissionais que, como eu disse antes, a gente vai ter que buscar no mercado aí, pensando na temporada que vem, né, cara? Que vai ser uma temporada muito importante, até porque a gente já pode entrar no assunto. O Brasil sofreu várias punições aí nos últimos dias, eu já perdi as contas. A gente estava tentando relembrar aqui antes de gravar, né? Fazendo um levantamento de memória aqui. Mas o Brasil, o Brasil tem 5 mandos, né? Não tem 5 mandos pro ano que vem, 2 do Gauchão e 3 do Campeonato Brasileiro, da Série D. Mais aí uma grana pesada, né, em multas. Enfim, o Brasil aí acumulando prejuízos para a temporada que vem. E no Gauchão a gente sabe muito bem que 2 mandos a menos em casa faz toda a diferença, porque é um campeonato que é um tiro curtíssimo. O risco de queda não é pequeno, né, cara? Porque se excluir a dupla Grenal. E até o Juventude tem feito gauchos bem ruins, né? Mas vamos lá, vamos botar com o Juventude também. Não tenha risco de cair. Sobram poucos times aí para brigar contra as 2 vagas pro rebaixamento, né? Então fica bem perigoso esse campeonato. E fora a perda financeira também, né? Questão de sócios, de não poder ir a jogo. Não sei se Rio Grande vai ter condições. Não sei se tem a distância mínima também, não cheguei a ver isso. Longe de Pelotas, né? Mas enfim, o Brasil tem 5 mandos, menos 5 mandos ano que vem. E, cara, é inacreditável. E a gente precisa fazer um bom ano, né? Acho que ninguém acredita aqui que a gente vai conseguir subir de primeira já para a Série C novamente, né? É um campeonato muito difícil. A gente pode falar aqui um pouco sobre isso, né? Que a Série D hoje é um campeonato, cara, é um moedor de carne, né, cara? É inacreditável a dificuldade que é. São muitos times, muitos mata-matas. No detalhe, tu pode sair fora da competição. A gente já passou por isso, né, cara? Mas acho que agora tá mais difícil ainda, né? Sei lá, parece mais equilibrada a coisa. E o que torna tudo mais difícil, ainda mais pro Brasil, que tá hoje um clube que precisa de muita coisa, né? Precisa de grana, precisa de mais organização interna, precisa de tranquilidade para trabalhar, precisa de tudo. Precisamos de um time totalmente novo, né? A gente vai começar 23 do zero, né? Sem muitos profissionais ali trabalhando fora do campo, sem time. A gente vai ter que fazer aí um trabalho inacreditável durante a Copa do Mundo. A gente vai ter que fazer Copa do Mundo para conseguir iniciar o ano de 2023 bem. E, André, como é que tá a tua expectativa para 2023, meu amigo? Né, a gente vai ter eleições daqui a pouco, em setembro. Acho que é na segunda semana de setembro, né? A gente já tem que sair tudo. Como é que a gente... Sacanagem essa pergunta, hein, cara? Porra! Expectativa, cara. Expectativa ruim, cara, não tem problema. Expectativa. Mas, assim, ó, o que tu acha que vai acontecer, cara? Pode abrir o coração aí. Cara, assim, é que é muito difícil a gente falar, até para tentar ser um pouco esperançoso, porque a gente não tem nada. Nada. Tipo, não tem nada, cara. A gente vai jogar uma Série D sem mando de campo. A gente já vem fazendo gauchões terríveis nos últimos anos. A gente não tem um elenco. A gente vai entrar para um gauchão tentando se manter e olha, vai ser muito difícil, muito difícil. Na Série D vai ser horrível, porque como tu falou, é um campeonato moedor de carne, moedor de gente, é desumano, são rodadas difíceis, lugares difíceis para ir, três fases, se eu não me engano, para tu passar, para tu poder subir. Então, eu nem coloco, né, nem penso em acesso, assim como eu também nem penso em classificar no gauchão. Vai ter que ser um ano que o Brasil vai ter que tentar construir alguma base. Tentar manter uma direção coesa, entendendo também as dificuldades que o clube passa, sem tanta... A gente sabe, né, que nos últimos anos o Brasil sempre teve problema com salários, mas procurar tentar dar uma manutenção melhor para isso, porque olha o que aconteceu nesses últimos meses.
jogadores de fora daqui que olham para dentro do clube, da instituição Grêmio Esportivo Brasil e não vão querer vir para cá nunca. Porque eles sabem o que aconteceu, o jogador fazendo carta, colocando na internet, com toda a razão que eles têm que fazer, porque eles são trabalhadores, eles têm que cobrar o que é de direito deles. Então, a expectativa, cara, é que o Brasil consiga pelo menos ir para 2024 com um elenco, com uma direção que dê manutenção ali para dentro do clube, que a gente consiga ver projetos interessantes acontecendo dentro do clube, assim como a gente teve nesse ano alguns projetos bacanas, que eles se mantenham, principalmente tentando levar o torcedor para dentro do estádio, para dentro do clube, participando da vida social da instituição. Mas, cara, o que a gente pode pensar para o ano que vem pode ser meio bizarro, assim, o tópico, mas é pensando para 2024, cara. Porque o ano que vem vai ser dureza, vai ser horrível. E, cara, é isso. É muito difícil falar sobre 2023 não tendo nada. Vamos o copo meio cheio, né, cara? Já que não tem nada, a gente tem uma página limpa para escrever uma nova história, né, cara? Ah, Pedro, tu é um eterno sonhador, cara. Cara, que às vezes a gente tem uns caras ruins amarrados por contrato, agora não. Agora vamos zero bala, né, cara? Mas vamos perguntar pro Gustavo aí, que é um homem de fé. O que tu acha, Gustavo? Dá pra acreditar em algo, cara? Acreditar em algo, sim. Não disse no quê. Cara, a situação do Brasil é muito delicada, né? Em todos os aspectos. Não é só financeiro, né? A gente sabe a dificuldade financeira que o Brasil tem, com toda a dívida já divulgada, apesar de a gente não ter bem certeza factual de o quão isso é, qual é o valor realmente devido pelo Brasil nos mais diversos aspectos. O Brasil tem dificuldade estrutural. O Brasil tem dificuldade política. A gente tem uma eleição batendo a porta que vai ser muito decisiva para o futuro do Brasil. É bom que todos os sócios que cumpram os requisitos para votar vejam quem forem os candidatos, exerçam seu direito a votos. Vai definir muito o futuro do Brasil essa eleição. E a gente tem uma situação anímica difícil, né? O Brasil não chegou no fundo do poço, mas a sensação é essa, né? A gente o maior desafio talvez seja motivar a torcida. Esse talvez seja o maior desafio de qualquer direção que tocar o Brasil ano que vem. A gente tem todos os desafios esportivos, que nem o André falou. Eu não acredito em classificação no Gauchão, apesar de ser muito viável na fórmula do campeonato. É muito difícil, pelo que a gente tem de expectativa de montagem de elenco em razão da folha que a gente pode pagar, né? Para o ano que vem vai ser muito complexo. Inclusive, acho que se não acalmar o estresse político que vive o clube com esse rebaixamento e com o dia a dia que não está muito favorável, a gente tem que cuidar ficar preocupado com o rebaixamento no Gauchão e não com a classificação. E a gente vai para uma Série D que o André falou bem, é um moedor. É extremamente difícil o acesso. O Pedro fala sempre, é muito mais fácil ficar entre os 16 da Série C do que tentar subir na Série D. É muito mais fácil. Tem que passar uma fase de grupo difícil, porque a gente pega clubes do Sul e Sudeste, que normalmente a gente sabe que tem investimento maior que Norte e Nordeste. A gente tem 3 fases de mata-mata, que é extremamente complexo, ainda mais que a gente sabe que a gente tem dificuldade de jogar fora. Nos últimos anos, nosso retrospecto é muito ruim. Então, subir é muito difícil. É muito difícil. Digo mais, é mais difícil do que a gente ter tentado subir esse ano da C para B. Eu acho um campeonato mais difícil, mais complexo, que requer muito menos erro para se manter, para classificar. Então, a gente vai viver uma dificuldade esse ano. Acho que o que a direção pode focar fortemente é em 2 aspectos. Uma coisa que eu sempre lembro. Um aspecto é o planejamento estratégico. A gente tem que entender que o Brasil ele tem... Enfim, é dito que o Brasil tem 27 milhões em dívida. A gente não vai pagar essas dívidas num curto prazo. É inviável, não tem como. A não ser nem com SAF, que apesar do Evânio ter comentado na ZH
que o plano é para 2025, 2026. A gente sabe que a nível de conselho deliberativo isso não foi conversado em nenhum momento, né? A nível de estatuto do clube não é viável. Então, isso talvez seja um projeto de mais longo prazo. O Brasil ele precisa ter uma forma de iniciar o pagamento dessas dívidas, né? De uma forma saudável, é uma palavra difícil de usar aqui, mas de uma forma viável a longo prazo dessas dívidas serem realmente pagas, né? Então, isso passa por duas coisas. É tu trabalhar com um orçamento que tu possa pagar durante o ano, não aumentar essa dívida. Né? Isso aí é o ponto principal, primordial. A gente não pode contar com dinheiro de classificação em Copa do Brasil, a gente não pode contar com dinheiro de premiação, não pode fazer acordo com o jogador para pagar bicho contando com essas premiações, isso não pode acontecer. A gente precisa de um aspecto mais seguro financeiro. E a gente precisa de um planejamento de longo prazo. Eu gosto muito, o Sinotti no início do ano comentava muito, inclusive no episódio de Chavacast que a gente fez, a necessidade do planejamento estratégico, gestão de passivo. Como que o Brasil pode, a longo prazo, a longuíssimo prazo, se for o caso, pagar essas dívidas? O que o Brasil precisa fazer para isso? Porque se a gente acha que não é viável, mas mais certo então é fechar o clube. Se a gente acha que não tem como sair, fechamos o clube. Não tem sentido existir se a gente não pode planejar para sair do sufoco, né? E aí jogar limpo com a torcida, olha, para pagar a gente vai levar 15 anos passando trabalho, mas vamos lá, a gente tem que começar por algum lugar. Então o clube a gente tanto fala em profissionalização do clube, a gente tem que começar por algum lugar. A gente sempre diz que a gente está trocando o pneu com o carro andando, o clube está surgindo problemas todos os dias, tudo bem, a gente entende, mas tem que começar por algum lugar. Se a gente ficar sempre só tentando resolver os problemas que surgem e não tentar se prevenir para que esses problemas não surjam, o clube não vai ser viável no longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Estou falando bastante, vou falar só mais um pouquinho. O segundo ponto é a aproximação da torcida. E não é por questão financeira, não. A gente tá careca de saber que no futebol de hoje, por mais que direção após direção diga que o Brasil precisa de 10 mil sócios, que só assim vai ser viável financeiramente, não é. Aí ficou mais do que provado ao longo desses anos que a torcida, apesar de ser um aporte financeiro significativo do clube, ela não é o que vai manter o Brasil viável ao longo dos anos. Não é mais a bilheteria, não é mais os sócios. O futebol é negócio. A gente não pode mais ter essa visão artesanal de que os sócios são o que mantém o Brasil vivo, o que deve manter o Brasil vivo. Deve ser um aporte, um extra considerável, mas a partir da profissionalização a gente consegue financeiramente manter o clube sem isso. Então, sem isso no caso não, né? Mas sem depender disso, já que é uma receita tão variável. Mas a gente precisa, o que eu queria dizer é que a gente precisa atrair a torcida, porque o clube precisa da torcida esportivamente. O Brasil só ganha jogo com a baixada lotada. Então, se tiver que baixar o preço, baixa o preço. A receita não vai baixar tanto, a gente viu isso. O Brasil botou ingresso a R$10, a R$5 e a baixada lotou. Claro que esportivamente o Brasil não apresentou de novo e isso esfriou o ânimo da torcida. Vai acontecer. Mas se o Brasil tiver um trabalho firme, forte, de representatividade, de trazer a torcida para dentro do clube, de manter a torcida ao longo do tempo, a gente cria uma relação que vai com a torcida que não vai deixar o mau desempenho esportivo afastar esse torcedor do estádio. Então a gente precisa criar essa relação. Isso também se vem através do que a gente tanto fala de responsabilidade social, né? O clube tem que entender que é um clube social acima de ser um clube esportivo. A gente tem uma responsabilidade com a sociedade à nossa volta. A gente tem que se manifestar com as situações de racismo para a gente evitar que isso aconteça novamente no Bento Freitas, que isso não pode, mas vai acontecer, principalmente se a gente não trabalhar isso com a nossa torcida e com a nossa cidade. Então, a gente tem que ter responsabilidade social, responsabilidade ambiental, porque isso é o que vai ditar muito o comportamento do torcedor nos próximos anos. Porque a gurizada nova, sinto muito, ela vai ir para o time da TV. Se a gente não criar um vínculo social, a gente não vai ter torcida daqui a algumas décadas. Enfim, falei demais, mas eu acho que é isso aí que vai nos dar esperança do Brasil, de alguma forma, sobreviver no futuro em um futebol que é cada vez mais negócio, mas se a gente tem o orgulho de ser o clube do povo, a gente tem que olhar para o povo não como salvação financeira,
mas a gente tem que olhar para a nossa torcida como o que mantém o nosso clube vivo no espírito e esportivamente. Que beleza. Concordo com o Gustavo e com o André sobre as suas declarações aí, né, cara? Acho que resumiram muito bem. É a Série D do ano que vem, tá? Os times que já estão classificados. O Caxias, se ele subir para a Série C, ele ganhou o primeiro jogo contra o América de Natal ali em Caxias por 1-0. Se ele não arregar, como ele tem feito nos últimos anos, né, na Série C, na Série D, se ele subir, vem o São Luís de Juí, né, pro lugar dele. Mas assim, dos times da nossa região sul, né, que a gente vai enfrentar no grupo, acho que são um grupo de 8 times, né, na Série D. Inclusive tem times aqui perto de mim, hein? Talvez eu veja o Brasil pertinho. Tem o Cascavel do Paraná, o Maringá do Paraná, o São Joséense, aqui de São José dos Pinhais, colado em Curitiba, onde tem o aeroporto. Então, se o Brasil, provavelmente o Brasil vai enfrentar eles, então a gente vai achar Que que vai. barbaridade vai ser esse jogo, Tchê. Estarei lá, com lágrimas nos olhos, gritando time de guerreiro. Também tem o Camboriú de Santa Catarina, Concórdia, Hercílio Luz, Novo Hamburgo e Aimoré, a dupla aí do Vale do Rio dos Sinos. E o Caxias, né, que pode ser o São Luís de Juí. Então, cara, claro que nem todos vão estar no grupo, acho que aqui tem um a mais. Alguém vai sobrar e vai ficar em outro grupo. Mas são times que, se não são tradicionais, como esse São Joséense, eu acho que tem algum investimento aí, eu não tô ligado aí por dentro, mas tipo, o Maringá virou um clube empresa aí, não sei se é uma SAF, mas eles estão mais moderninhos. O Cascavel tava com um trabalho legal com o Tcheco até, né? Ele não tá mais por lá, mas ele fez um bom estadual aí, não sei se foi ano passado ou esse ano, minha memória é muito ruim. Enfim, aí tem um mini gauchão também que a gente vai enfrentar, nunca é fácil, quem acha que é fácil é maluco. Hercílio Luz, né, que é o rival do Tubarão, então a gente já visitou essa cidade várias vezes, abraço pro Henrique Koenig, que é de lá, inclusive. Enfim, e a primeira fase, assim, ó, eu acho que até é a mais fácil, entre muitas aspas, porque depois são 3 mata-matas, como o André tinha dito, né, tem os 16 avos, oitavas de final e quartas, né, e aí quem chega nas semis, automaticamente tá na Série C do ano que vem, do outro ano, né. Então, cara, é um campeonato muito, muito difícil, e vai passar muito, se a gente tiver algum sucesso ou uma estimativa de tentar brigar por algo na Série D, o Brasil obrigatoriamente vai ter que ter feito um bom gauchão, né? Pelo menos uma boa base. Saliento aí o Aimoré e o Caxias, que fizeram as duas equipes fizeram uma baita primeira fase na Série D, 27 pontos, se não me engano. Fizeram muito ponto mesmo. O Aimoré caiu já no primeiro mata-mata para a Portuguesa do Rio, ganhou fora, perdeu em casa e nos pênaltis caiu. O Caxias tem passado nos pênaltis, né, até aqui. Agora ganhou esse jogo do América. Enfim, cara, são jogos muito difíceis, cara. E o que pode ajudar o Brasil é que o Brasil tem mando, né? Vai ter que cumprir 3 mandos, né? Olha que palhaçada. Olha a dificuldade que a gente vai ter na Série D. A gente tem um mini gauchão, né? Que poderia ali, de repente, equilibrar com a presença da torcida, tanto em casa como fora. Né? Ficou mais fácil de viajar. Esse lado é positivo. E o outro lado positivo é que na Série D a gente não cai, né, cara? Não tem rebaixamento na Série D. Comemore, torcedor. Não vamos cair ano que vem no Campeonato Brasileiro. Quem não tá feliz é maluco, cara, porque a gente não cai ano que vem na Série D. Temos que comemorar. Eu tava vendo o pessoal comentar nos grupos que o Brasil tinha que lutar pela criação de uma Série E. Eu, não, pelo amor de Deus! Não quero outro rebaixamento. Não! O desespero do Gustavo foi emocionante, cara. E o Brasil, né? Eu falei que o Brasil não joga o futebol profissional mais em 2022. A gente desistiu da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, né? Tarcísio Glória a Flecha Negra. Deus! Arregou. Palavras duras aqui no ChavaCast. Eu já vou dar minha opinião, já vou pedir a opinião de vocês. Para mim, teve 2 erros nessa história. Primeiro que eu gosto de disputar os campeonatos. Acho que a gente tem que disputar tudo que pode, a não ser que a gente tenha coisas melhores para fazer. No caso, esse ano, a gente não teria nada melhor para fazer, então teria que disputar. Porém, devido às circunstâncias, eu acho que não deveria. Porém, de novo, como a gente confirmou a presença, aí tem que honrar, né, porra? Já deu o aceite, agora vai. Aí a gente saiu
E tinha até possibilidade de punição mais severa, teve WO aí, mas porém, de novo, entretanto, todavia, São José de Porto Alegre pode ser a carta da manga, porque já tinha aí os caras que perdem até pro empate do clássico já estavam contabilizando aquele WO com muita alegria, sorriso no rosto, iam fazer DVD, camisa comemorativa, caneca de alegria. Cara, ia ser uma loucura, teve discurso Garrafa do PET vestiário. personalizada. Não, cara, assim, é uma loucura, tatuagem, WO 3-0, Solobô, EO. E, cara, e se o São José entrar na vaga do Brasil, eu entendo que não vai ter uma WO, na minha concepção. Não sei, posso estar errado. Mas se também não saiu WO, que se lasque, não vou dizer palavrões aqui nesse podcast, porque o Brasil tem, sei lá, 400 mil vitórias a mais. O Brasil rivaliza com o empate nesse clássico Brapel. Mas enfim, o Brasil não joga a Copa da Federação Gaúcha de Futebol por N motivos. Primeiro que a gente não tem ninguém, né? Tá saindo aí treinador de goleiro, analista de desempenho, não tem jogador mais, não tem nada, não tem nem gramado. Então, cara, acho que a gente não teria como disputar, mas reafirmo, como a gente disse assim, vamos disputar, saiu a tabela, aí eu acho paia a gente ter desistido, mas enfim, aconteceu, não dá para chorar pelo leite derramado, e aí a gente deu umas cornetas pros caras, mas enfim, o Brasil é um clube muito solidário, a gente viu que eles estavam muitos anos aí tristes, e o Brasil nos últimos 2 anos tem dado muitas alegrias, porque a gente é um clube muito solidário, e o Brasil tá de parabéns. André, o que tu acha da copinha, cara? Qual a tua opinião, cara? Cara, eu concordo contigo, concordo com tudo. Até nos anos que o Brasil jogava a Série B, eu acho que o Brasil tinha que jogar a Copinha no mundo perfeito. Se o Brasil tivesse condições financeiras, se a gente tivesse uma base estruturada nos primeiros anos de Série B, que a gente pudesse colocar a base para jogar, que a gente conseguisse arcar com as despesas de viagem, hotel e tudo mais. Porque, né, a gente está querendo tentar pensar numa formação de clube, numa formação de jogador, para que o Brasil conseguisse futuramente, com uma venda, ter recursos para poder crescer ainda mais. Mas, obviamente, nada disso aconteceu. E aí, agora, como a última cartada de tentar uma salvação no ano, de tentar algum respiro ainda, seja por título, seja por ganhar Brapel, seja por conseguir a vaga da Copa do Brasil, que ainda não é 100% certa, a gente declinou, e eu entendo o motivo do declínio. Eu acho que justo realmente, se o Brasil tivesse aceitado, a gente teria sérios problemas. Eu não sei se teria toda essa debandada que teve, mas de certa forma, eu acho que, acho que pensando um pouco melhor, aconteceria sim, porque é muito problema envolvido aí. Não é só questão de um campeonato que acabou, e uma queda, que foi o que aconteceu com o Brasil na Série C, mas um problema interno gritante que já bateu, quebrou a porta, botou fogo no clube inteiro, que foi a questão financeira. Então, é totalmente compreensível assim entender que os jogadores também não quisessem jogar, ou até mesmo que o Thiago Gomes não quisesse ficar por estar do lado dos jogadores. Mas sou eu que estou dizendo isso, né? Não sei de nada sobre isso. Mas eu acho sacanagem tu confirmar, esperar sair tabela e dizer que não vai jogar. Isso aí é uma baita palhaçada. Uma baita palhaçada. Então, se imaginasse já anteriormente que o Brasil não conseguisse classificação, que o Brasil provavelmente fosse cair para a Série D, já nem aceitava, cara. Já nem aceitava. Não precisava ter passado por isso. Foi só uma maneira para dar munição pro outro lado, que eles já não tem nada para fazer, né? Do outro lado lá, eles ficam que nem a gente na escola, que fica botando papel molhado na canetinha Bic, assim, para ficar jogando pro teto. É essa munição que a gente deu para eles, porque é só isso que eles têm para fazer. Mas, enfim, agora é pensar no ano que vem e ver o São José tocar 5-0 neles. E pra ti, Gustavo Ibarra, qual a sua opinião? Não tinha como, né, pessoal? Claro, é uma sucessão de erros gravíssimos, né? A gente não podia ter dito por dizer que ia jogar no momento. É o que a gente fala, a gente tem que ter um planejamento mínimo, saber quanto que custa antes de dizer que vai jogar ou não.
muito, e não é dizer que vai jogar para a rádio, né? Que nem o André falou, aceitou o convite, foi para a federação e disse: eu vou jogar. Não pode, isso não pode acontecer. Esse para mim foi o erro mais grave. Desistir foi consequência. Quando se viu o fator financeiro e a gente que convive mais no dia a dia do clube, que tem um pouquinho mais de, de noção dos valores que isso representa, não tinha a mínima condição do Brasil jogar. E a gente ia criar uma dívida talvez maior do que o valor de uma classificação à Copa do Brasil, jogando a copinha. E vamos ser sinceros, a gente tinha uma chance considerável de ser campeão e ganhar essa vaga. Eu não sei até que ponto, a chance existe, mas a gente sabia que a gente ia mesclar um time sub-23 com um time com alguns poucos jogadores profissionais. Então, eu não vi uma grande chance. A gente tem equipes tradicionais jogando a copinha que estão se preparando para isso. Então, eu não vejo uma grande possibilidade de título e então o prejuízo financeiro ia ser enorme. Claro que a gente sabe que a Copa do Brasil muito provavelmente vai vir com uma classificação do Inter, selo anti-zica nisso aqui, né? Mas com a classificação do Inter a Libertadores, essa vaga vem, mas que a gente vista esse dinheiro no gauchão, porque cair no gauchão é um desastre muito grande. Então, que a gente tem essa possibilidade para o ano que vem. E ainda mais aproveitando que provavelmente com o rebaixamento a gente cai no ranking da CBF e a tendência é pegar times mais fracos pelo ranqueamento, né? Na Copa do Brasil sem a gente classificar. Então não tinha por que criar uma dívida desse tamanho e jogar esse campeonato que não ia trazer grandes bilheterias, apesar de ter papel, não ia trazer grandes retornos esportivos. Ia ser legal botar a gurizada a jogar, mas a gurizada não tem onde treinar direito, não tem. E não ia trazer grandes benefícios. Então, acho que a decisão de não jogar é acertada, mas é grave. E eu não tenho problema com a rigor. Para mim, o problema não é decidir não jogar. Para mim, o problema foi ter falado que ia jogar, sem ter planejamento nenhum. Isso não pode acontecer, né? Isso tem que ser tudo muito claro e tudo muito bem planejado. É, basicamente isso, né? Esse foi o problema, né? Decidir não jogar, acho que não chega nem a ser um problema. O Brasil jogou 3 competições em 2022, no futebol profissional. Se a gente incluir categoria de base, aí aumenta ainda mais. A gente jogou o Gauchão, Copa do Brasil e a Série C. Eu, cara, competição, o Brasil jogou pra caramba. O ano tava cheio, né? Não é tão cheio quanto a Série B que a gente tava acostumado, que vai até o final do ano. Campeonato maravilhoso, verba de TV, Premiere, Sport TV. Cara, eu vou chorar aqui, mas enfim, era um campeonato melhor. A gente tava mal acostumado com isso, né, cara? Então, eu acho que o problema de disputar na Copinha, cara, é uma escolha e, como vocês disseram muito bem, o Brasil hoje não tem condições de disputar essa Copinha. O que pegou mesmo foi isso, foi ter confirmado e poderia, não sei se criou até talvez um ruído aí com a federação, cara, porque assim, eu tô nem aí pro federação, né, cara, mas a gente sabe que o clube do interior tá sempre na mão da federação aí, enfim, nunca se sabe. Então, cria um ruído aí, pode criar um ruído, um problema com os caras. Tomara que o São José entre no lugar, né? Até porque o São José tá mais organizado, fez uma série C bem tranquila, não classificou, mas também ficou longe de cair. E talvez tenha interesse o Tarcísio Flecha Negra, inclusive, se eu não me engano, ele encerrou a carreira como jogador no São José, então, sei lá, eu acho legal, seria um motivo legal se eu fosse São José. Ninguém é São José, né? Mas se eu fosse São José, seria um motivo legal de tentar ganhar essa taça com, né, que é homenagem a um ex-jogador, enfim, um grande jogador, inclusive. Então, cara, sei lá, tomara que o São José entre. Mas é isso, o problema de disputar ou não, cara, cada clube decide, sabe onde aperta o sapato, mas esse foi o grande erro, né? Ter anunciado que ia disputar, sair tabela, tudo, clássicos já definidos, e depois disso voltar atrás, né? Que poderia ter dado até punição. Se a Federação Gaúcha fosse rigorosa desde sempre, porque acho que já aconteceu isso antes com alguns outros clubes, né? Se ela fosse muito rigorosa, ela poderia muito bem punir o Brasil com muito mais rigor, né? Mas enfim, não vai acontecer essa punição mais rigorosa, eu imagino. E fica só a corneta, né? Então vamos ver. Pelo menos agora o Brasil tem tempo para fazer essas eleições em setembro, como a gente disse, tentar ajeitar a casa internamente, né? Esse distúrbio político e preparar 2023, cara, porque vai ser o ano
Todo ano é recuperação, né, cara? Eu te enchi o saco isso, mas não vejo outro termo para 2023. É segurar a onda e se recuperar na medida do possível. Infelizmente é isso. É um ano de sobrevivência. Sem sonhar muito alto. Imagino eu, né? A não ser que algo mude até lá, tipo o Rogério Zibro. Fica a dica aí, Rogério. Fica a dica aí. Atende o celular, atende lê o SMS e volta para casa. Aliás, falando no RZ, o RZ deu uma entrevista para a RU, né, cara? E a gente conversou com o Cal aqui no último episódio. A gente quis ouvir o Cal, né, que foi o capitão do Brasil nesse ano, para ele falar um pouco dos bastidores. Se você não ouviu, é o último episódio, né, antes desse aqui. Então dá uma escutada aí, tá bem legal. Não é um papo agradável, né, porque só tem notícia ruim, mas é bom para entender o lado também dos jogadores, né, e dele principalmente. E o Rogério, na entrevista, cara, acabou confirmando aquilo que a gente já tinha opinado no episódio, né? Se a gente ficar só rotulando os caras como mercenário ou algo do tipo, a gente não vai atingir a raiz do problema, né, cara? E o Rogério mesmo disse que aquilo que aconteceu nos acessos, né, talvez nunca mais se repita, né? Porque eram jogadores que estavam há um bom tempo no clube, criaram uma identificação que não é algo que a gente cria do dia para a noite, é só pensar. Deve ter muitos que nos ouvem que já trocou de empresa várias vezes. Para criar identificação com o local de trabalho precisa de tempo, precisa de, sei lá, várias coisas, né? Uma remuneração legal, um ambiente legal. E nada disso o Brasil está oferecendo. Então, enfim, é tudo muito difícil para acontecer como aquilo aconteceu na época do Rogério. E gostei muito da entrevista dele. Aliás, volta Rogério, já faço a campanha aqui. Por isso, querem acrescentar mais alguma coisa sobre o Rogério? Brincadeira. Cara, a gente chegou aqui por causa do Rogério. Então, nada mais justo do que querer o Rogério de volta. É verdade, cara. Puta que pariu. Volta. Pelo amor de Deus, Rogério, volta. Então é isso, né, pessoal? Obrigado pela presença do Gustavo, do André, pessoas sempre muito queridas aí no nosso estúdio do ChavaCast. Acho que a gente sai um pouco mais animadinho no final dessa conversa, né? O início foi lamentável. Mas eu quero encerrar esse episódio dedicando a um torcedor do Brasil que faleceu na metade de agosto, aí, na semana passada. O Dr. Ramiro Cury, que era médico da minha mãe, inclusive. E eu conversei com ela no dia. Ela disse que era mais que um médico, era um amigo. Então fica aí o registro. Um beijo para minha mãe, inclusive. Dr. Ramiro, que era um baita chavante, conselheiro, né? E faleceu, infelizmente. Fica meu abraço aí para a família do Dr. Ramiro, os amigos dele também. Muita gente conhecia o Dr. Ramiro aí do Brasil. Acho que ele chegou a trabalhar como, não sei se dirigente é a palavra certa, mas ele chegou a trabalhar dentro do Brasil mesmo. Na época, acho que do Mano Menezes, tem uma foto do jornal bem famosa aí do Mano Menezes com aquela jaqueta bonitona lá da Placar e o Dr. Ramiro atrás ali na foto. Enfim, minhas condolências a toda a família. Depois da entrevista do Cal, eu me esqueci de comentar isso, né? Não queria deixar passar. Então fica aqui o meu registro, minha solidariedade a esse chavante. Inclusive, se a gente analisar, a gente perdeu muita gente nos últimos anos aí da torcida do Brasil, pessoas que acompanhavam o Brasil demais, assim, né? Sócios, conselheiros, enfim. Gente que a gente conhecia até de nome. E, enfim, por Covid, por idade, por algum problema, enfim. A torcida do Brasil perdeu muita gente importante nesses últimos anos. Então fica aí nosso abraço para as famílias e amigos aí desse pessoal. Então vamos, gurizada. Obrigado pela presença, Gustavo, André. Um beijo vocês. Valeu, pessoal. Um abraço e nos vemos como indo na Baixada em 2023. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. É isso aí. Quem não for na Baixada 2023 é maluco, né, cara? Ou não vai porque não tem manda, né, cara? Mas enfim, faz parte. Então tá, nos vemos na Baixada em 2023-2. Né? Só. Parece o Semestres of Pel, isso aí. Lá pra agosto, quem sabe? Vamos lá, falou.
Brasil!